Olha, uma pergunta que fica no ar para muita gente é: será que o jogo que se está jogando no mercado financeiro é o jogo certo? Vamos dar uma olhada numa abordagem que pode mudar completamente a perspectiva sobre isso. 95%. Esse número é famoso, né? É estatística que, vamos dizer, assombra o mundo do day trade. A realidade é que a esmagadora maioria das pessoas que se aventuram nisso acaba perdendo dinheiro. Consistentemente. Mas aí que tá a questão. E se o problema não for exatamente a pessoa, o trader, mas sim o jogo que ela tá jogando? E se a maioria estiver, desde o começo, entrando numa partida com as regras, digamos, já armadas contra? E essa sensação não é só de iniciante, não. Pega o caso do Rafa, um trader com 9 anos de experiência. Ele mesmo disse que, depois de quase uma década, foi a primeira vez que ele se deparou com uma leitura que era objetiva. Ele percebeu que tudo que ele tinha feito antes, no fundo, era subjetivo. E é exatamente aqui que a gente chega na grande divisão. Sabe o que separa quem ganha de quem perde? Basicamente, existem dois universos paralelos no mercado: o mundo do trade de varejo e o mundo do trading institucional. Esse assim, de um lado tem um pessoal do varejo, tentando achar padrão em gráfico, lendo notícia para tentar adivinhar o que vai acontecer, é pura interpretação, é subjetivo. Agora, do outro lado, está o jogo institucional. Eles não estão adivinhando, eles operam com um mapa, com dados objetivos que mostram para onde o dinheiro de verdade está indo. Ok, mas para entender de verdade o tamanho dessa diferença, a gente precisa, abrir o capô do mercado e olhar o motor. Existe uma hierarquia ali, uma estrutura escondida que realmente dita as regras do jogo. E aqui está o pulo do gato. A maioria das pessoas foca no mercado de futuros, certo? Só que olha só o tamanho das coisas. O mercado de opções movimenta 4 vezes mais dinheiro. É nesse campo que os gigantes, os institucionais, fazem as jogadas que realmente importam. Tá, mas e daí? Como é que isso afeta o dia a dia? É bem simples, na verdade. Imagina que um fundo gigante compra um volume absurdo de opções. Os market makers, que são quem viabilizam o negócio, precisam se proteger para não quebrar. E como eles fazem isso? Comprando ou vendendo lá no mercado de futuros. Ou seja, o mercado de futuros, aquele que todo mundo olha, vira só um reflexo. É o rabo abanando o cachorro, literalmente. Beleza. Então, se a gente já sabe que os movimentos de verdade começam lá nas opções, a pergunta é: como é que se lê isso? Bom, existe uma linguagem própria para decifrar essas intenções. É um tipo de código, conhecido como as gregas. O primeiro desses códigos é o delta. Pensa nele como, sei lá, o sentimento geral do mercado, o placar do jogo. Se o delta está positivo, significa que os tubarões, o big money, estão posicionados para comprar, para uma alta. Se está negativo, o contrário, estão vendidos. É a bússola mais direta para saber para onde o dinheiro de verdade está apontando. Aí vem o gama. Se o delta é a direção, o gama é tipo o acelerador. Ele mostra onde estão os pontos de maior pressão. São níveis de preço tão importantes que os market makers são praticamente obrigados a agir ali, comprando ou vendendo para controlar o risco deles. Esses pontos, chamados de muros de gama, funcionam como verdadeiros ímãs para o preço. E para fechar o trio tem o charme. Pensa assim, o delta deu a direção, o gama mostrou os pontos de aceleração no caminho e o charme é o GPS. Ele aponta o destino mais provável do preço naquele dia. Quando essas três coisas se alinham, pronto, a gente tem um roteiro bem claro do que o mercado pretende fazer. Certo. Então, a gente entendeu a linguagem, juntou as peças do quebra-cabeça, mas como é que isso vira uma operação na prática? É agora que a coisa fica interessante. É aqui que o jogo deixa de ser um tiro no escuro e passa a ser uma jogada estratégica com uma vantagem real. Vamos imaginar um cenário bem prático. Os dados mostram que existe um muro de gama logo abaixo, um ponto de defesa super importante. Aí o preço começa a cair e bate exatamente naquele ponto. O que acontece? Os market makers são forçados a comprar e comprar pesado para defender a posição. E quem está lendo esses dados, o que faz? Simples, compra junto. Surfa a onda que os gigantes acabaram de criar. Não tem nada de mágico nisso. É pura mecânica de mercado. E aqui está a grande virada de chave, sabe? A questão não é tentar ser o gênio que faz parte dos 5% que ganham no varejo. A sacada é muito mais simples. É só ir para o lado onde 95% das pessoas ganham. É sair de um jogo e entrar no outro. É jogar o jogo institucional.
Então tudo se resume a uma pergunta. E se operar no mercado não tiver nada a ver com adivinhar o futuro, com ter uma bola de cristal? E se for simplesmente sobre ter um manual de instruções para ler o que está acontecendo agora? Entender isso pode ser a linha que separa os 95% que perdem daqueles que finalmente entenderam qual é o verdadeiro jogo.